No islamismo, havia uma proibição religiosa do culto às imagens. Ou seja, isso já é uma similaridade da arte bizantina, já que teve toda aquela questão iconoclasta e o imperador não queria cultuar as imagens na arte bizantina. Então, aqui, vamos. Na arte islâmica também tinha essa proibição. Ou seja, a arte islâmica vai aparecer muito na arquitetura e artes aplicadas. Então, vai aparecer por exemplo, nesse marabuto, vai aparecer nas mesquitas, vai aparecer nos mosaicos, nas janelas e não em desenhos. Na arte islâmica a gente vê o uso de linhas retas, dos tetos abobadados e das linhas curvas. Aqui a linha curva está fazendo um arco, uma herança romana, certo? Que também foi uma herança grega. Nessa imagem a gente vê uma mesquita. A mesquita é tipo uma igreja, só que ela não é uma igreja porque ela não é católica. E na mesquita tem a presença desses minaretes. Normalmente são mais que um. E é nesse minarete que se anuncia a hora de rezar. Na religião islâmica, você deve rezar direcionado para Meca 5 vezes ao dia. E se você tá numa cidade, né, tradicionalmente islâmica, vai ter os seus minaretes que vão avisar o horário que isso deve ser feito. Os arcos aqui dessa mesquita, você pode perceber que eles são contínuos, ou seja, eles vão e são todos iguais. Isso é típico dessa arte. Além de vários arcos terem não é formato, mas é tipo formato ferradura. Então, quando essa parte, que é o capitel, se juntar com o resto do arco, vai fazer tipo uma ferradura, como a gente pode ver nessa imagem. Além de, quando os arcos ou os elementos são dispostos nessa arte, eles fazem um jogo de luz e sombra. Então, eles vão fazer de um jeito onde vai ter áreas que vão estar mais escuras e áreas que vão estar mais claras propositalmente. Tem uma técnica que os islâmicos faziam, decorativa, que se chama arabesco. Se chama arabesco em homenagem a eles, porque eles que principalmente fazem ela. Ela é, tipo, esculpida, assim, na madeira, só que ela parece uma renda. E ela se chama arabesco, tem que lembrar disso. E o arabesco aparece muito nos capitéis. Então, aqui tá o capitel, e normalmente essa parte do capitel era sempre decorada em arabesco. A água, como a gente sabe na região dos árabes, é um elemento muito importante, já que lá é uma coisa escassa. Então, quando esses povos islâmicos dominaram partes da Europa, que são mais ricas em água, eles se utilizaram muito da água como um elemento decorativo. Esse palácio aqui é na Espanha, que foi dominada pelos islâmicos durante um bom tempo, na Idade Média, principalmente na Alta Idade Média, e eles só saíram de lá em 1500, mais ou menos. Então, a água é um elemento decorativo. Aqui, a água está decorando um pátio central. Aqui, a gente vai ver uma gelose, não sei, enfim. Você pode falar que é tipo uma grade na janela, que é ver sem ser visto, ou seja, principalmente as mulheres usavam isso. Elas estavam na casa delas e elas podiam ver tudo o que estava acontecendo lá fora, porém, as pessoas que estavam lá fora não podiam ver nada. E nessa gelose a gente pode perceber a presença de elementos geométricos. Por quê? Os árabes tiveram muita aplicação na matemática. E para eles, a beleza vem da razão. E o que é a razão para eles? É a geometria. Ou seja, a beleza vai vir de formas geométricas. Como a gente pode ver aqui, várias formas geométricas compondo essa decoração. Tem que lembrar que na arte islâmica, uma diferença bem marcante são as cores da arte bizantina, são as cores contrastantes. Ou seja, na arte islâmica, as cores são bem fortes e você consegue perceber a diferença entre uma e outra. Porém, na arte bizantina, as cores são bem terrosas, puxadas para o dourado, sabe? Uma coisa bem sutil. Isso é uma grande diferença. Lá no roteiro de estudo, a professora pede que a gente fale um pouco sobre essa arte islâmica presente, principalmente na área do Marrocos, da Península Ibérica e das regiões americanas. Como que isso é explicado? O Império Islâmico dominou por muito tempo, como eu falei, a Península Ibérica e Marrocos também. E
nessas regiões foram dominadas, mas não só dominadas, como foram construídas muitas edificações, tudo islâmico. Então, até hoje, a gente pode encontrar mosaicos, mesquitas, etc, etc, nessas regiões. E aqui nas regiões americanas é explicado porque a Espanha, principalmente, dominou, colonizou os países aqui da América Central e do Sul. Então, eles também trouxeram o que os islâmicos deixaram na terra deles.